Vinheta de abertura, meio ambiente por inteiro. Uma animação mostra o desenho de um átomo que se transforma no planeta Terra. As imagens mostram pessoas fazendo compras em uma feira, onde alimentos como frutas, verduras, legumes e cereais são vendidos. Comprar, vender, produzir, de trabalhar. É possível viver em harmonia entre as pessoas e os outros seres vivos do ambiente sem ganância. O meio ambiente por As inteiro imagens desta mostram semana lavouras, revela um sistemas conceito de que vem ganhando irrigação espaço no e Brasil agricultores e no trabalhando mundo. em plantações. Economia solidária. Talvez você As faça imagens parte da mostram economia algumas solidária bancas e em uma nem calçada sabe. onde pessoas vendem alguns itens. Uma organização Ademir de Fiel, pessoas advogado. que Ele é promovem a entrevistado em autogestão uma em relação biblioteca. a determinado mercado, que praticam um capitalismo não competitivo, mas colaborativo e que favorece As imagens mostram pessoas vendendo vários alimentos em uma feira. País, especialmente no que se refere à cultura, ao consumo e à produção de alimentos. As imagens mostram uma feira onde frutas, verduras e legumes são vendidos e algumas pessoas estão fazendo compras. Consumo, poupança e crédito. A regra do As movimento é imagens trabalhar mostram de maneira mais plantações de justa. tomates, Não existe pimentões e patrão, outros nem alimentos. empregado. As imagens Todos lutam mostram pela várias mesma pessoas causa. comprando e Sociedade vendendo mais alimentos humana, em uma feira. solidária, com o menor impacto possível aos recursos naturais. As imagens A mostram uma economia criação de solidária tem várias galinhas, frentes. alguns A ovos agricultura e sustentável produtores é um rurais exemplo. trabalhando Os em uma produtores plantação. rurais trabalham em conjunto, em busca do melhor para o grupo. Quem planta e colhe é Imagens de também o uma dono do lavoura negócio. onde vários A alimentos são estimativa do plantados. Ministério do Trabalho é de que mais de 1 milhão de brasileiros estão envolvidos nesse sistema produtivo diferenciado. Os dados mais recentes são de 2013. O meio ambiente por Imagens inteiro de uma foi conferir propriedade como rural funciona a mostrando cadeia uma produtiva. plantação, Por isso, algumas árvores viemos ao e encontro o do Flávio andando em sua Estamos propriedade. na zona rural de Braslândia, a 50 quilômetros do centro de Brasília. Há 10 anos, Flávio fez um curso sobre o sistema agroflorestal. Assim que chegou à propriedade, colocou em prática o que aprendeu: plantar de tudo sem usar nenhum produto químico e vender alimento de qualidade, fresco e saudável. Eu tenho nativas, eu tenho bastante espécies nativas, eu tenho copaíba, Flávio do cedro, Carmo, produtor rural. aroeira, Ele está em sua imburana, propriedade, ao lado de algumas plantas e árvores. jatobá, piqui. E eu tenho frutíferas também, laranja, mexerica, abacate, manga, jaca, banana. Nesse sistema, As Flávio imagens tem mostram colheita Flávio todos os caminhando dias. por sua Afinal, cada planta propriedade tem um e algumas ciclo plantas diferente. que são Eu cultivadas acordo lá. logo 6 horas da manhã, 6 horas da manhã eu já estou de pé, faço o café da manhã, dou comida para os cachorros, para as galinhas, e aí depois eu vou fazer manejo, né? Eu vou plantar, eu vou fazer canteiro. Para o negócio ser produtivo, depende As exclusivamente imagens do esforço mostram o do apresentador Flávio. e o Pergunto a Flávio ele caminhando qual a na estratégia propriedade para dele. proteger 10 mil metros quadrados de plantio sem usar nada de química. As imagens mostram Essa algumas área espécies equivale que são a um plantadas campo na de futebol. propriedade. Eu faço extrato também de arruda, de carqueja, com alho, com pimenta e bato nas plantas também. Nos últimos meses, o Flávio passou a se dedicar um Leonardo pouco mais Ferreira, na produção das plantas Braslândia, alimentícias Distrito não Federal. convencionais. O apresentador As está ao lado de uma planta. São folhas, Ao fundo, frutos, o Flávio está cuidando raízes, de outra planta. verduras que deveriam fazer parte do nosso cardápio, mas poucas pessoas conhecem. Quer ver só um exemplo? Essa daqui O apresentador aponta moringa, para a planta ao lado dele, uma planta retira uma folha africana, e mostra para a câmera. cheia de vitaminas e ferro, com Ele cheira a folha um que aroma retirou da planta. característico. Imagens E ela do pode ser Flávio comida colhendo assim, algumas pura, plantas em na sua salada, propriedade. misturada, refogada, desidratada, de qualquer jeito. O apresentador come um pedaço da planta que colheu São para hortaliças provar o sabor. tradicionais, que é brasileira, que é herança dos índios e dos negros e que foi saindo depois da década de 60. Com a Revolução Verde, ela saiu do prato brasileiro. Mas a vinagreira, a taioba, a araruta, o camapu, o carás, né, o muricato. Os nossos avós As tudo imagens conheciam mostram essas aí, algumas tinha no plantas quintais. na De repente, ela propriedade saiu do prato Flávio. do brasileiro. E aí agora a gente estamos trazendo de volta. Ainda falando sobre as O plantas apresentador alimentícias e não o Flávio convencionais, estão na o frente de um pé carro-chefe de Ora hoje aqui na Pronobis. propriedade é essa planta aqui. O apresentador a se Ora Pronobis. abaixa e pega uma Ela tem folha se da tornado planta. cada vez mais conhecida pelo valor nutricional. Especialistas afirmam que 100 gramas dessa planta
tem quase 50% a mais de proteína do que uma carne bovina, por exemplo. É um dado realmente que chama muita atenção, né, Flávio? Isso. Ela tem sido usada muito pelos vegetarianos. E aí, pelo potencial que ela tem de proteína e também de ferro. E aí, ela pode ser consumida na salada, o sabor dela é neutro, e também você pode fazer ela refogada. E também eu estou fazendo ela desidratada. E aí desidratada você pode fazer os sucos de proteína, você pode fazer bolos de proteína. As imagens mostram um pé de Ora Pronobis e o apresentador caminhando ao lado do Flávio em sua propriedade. Tudo que produz, Flávio vende. Ele As imagens mostram um pé de piqui. O pequi, que representa bem o bioma do Cerrado. Faço molho de piqui temperado, faço molho de piqui com pimenta que eu tenho aqui, faço piqui desidratado. As imagens mostram vários pequis. De piqui. Isso aí me dá uma renda extra também. Flávio faz parte imagens da CSA, do Flávio andando a comunidade por sua que sustenta propriedade. a agricultura. Ele deixa de vender seus produtos para redes de supermercado, por exemplo. Das mãos dele, os alimentos chegam aos clientes, também chamados de coagricultores. A rede As imagens reage. mostram um pé de berinjela e algumas outras plantas alimentícias. As imagens mostram algumas bancas de uma feira como em a uma economia calçada. solidária abre espaço para trabalhadores do campo e artesãos. Voltamos já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, meio ambiente por inteiro. Imagens do CEPES, Centro Público de Economia Solidária, em Brasília, mostrando a fachada do local e o salão na parte interna, onde várias peças de artesanato estão em exposição. O meio ambiente por inteiro está no Centro Público de Economia Solidária do Distrito Federal, criado há pouco mais de um ano. Esse espaço ele faz parte de uma política pública de economia solidária. Sinara Almeida, Fórum de Economia Solidária do Distrito Federal. Ela está no salão onde os artesanatos são expostos. Que apoie e fomente o trabalho com o associativismo, o cooperativismo e a economia solidária. As imagens mostram várias peças de artesanato que estão em exposição no CEPES. São diversas peças como bonecas, garrafas enfeitadas, utilidades domésticas e outros tipos de enfeites. Pessoas responsáveis pela fabricação das peças. Cada empreendimento tem média de 15 pessoas, alguns têm 20. Então, a gente tem uma amostra de produtos de grupos aqui nesse espaço, por isso que essa quantidade. É a defesa do bem viver. Imagens de vários artesanatos em exposição no CEPES. Natural, do equilíbrio social e ecológico. Nós temos 2 grupos de trabalho aqui funcionando no espaço, com reuniões mensais. Um é um grupo de trabalho de saúde mental e economia solidária. Então, são os grupos da saúde mental. As imagens mostram peças de artesanato, como garrafas decoradas e algumas bonecas que estão em exposição no CEPES. Consumo consciente. Muitas vezes, as pessoas não fazem ideia das mãos que As estão imagens por trás mostram uma das mulher peças fazendo que uma compramos. peça de artesanato. São mãos calejadas de trabalhar, ágeis, talentosas e, ao mesmo tempo, delicadas para dar o toque final de cada peça. O apresentador está sentado em uma mesa ao lado da Maria Joana, que está fazendo um artesanato. Durante muito tempo, ela trabalhou como agente de saúde do Distrito Federal. Se aposentou Leonardo há 6 anos. Ferreira, Desde Brasília, então, Distrito se Federal. apaixonou pelo artesanato. As imagens mostram várias peças de artesanato em exposição no CEPES e a Maria Joana mostrando algumas peças. Não é que ela começou bem? Logo viu que tinha talento para a arte. Juntou o trabalho com a economia solidária. Eu resolvi me juntar mais. Aí participei de alguns Maria cursos. Joana Mendes, artesã. Ela está sentada em uma mesa segurando uma peça de artesanato. E aí a economia me deu essa visão que eu já tinha, mas não tinha isso detalhado. E que é o reaproveitamento, o amor pela natureza, a proteção. E quanto mais eu reaproveito esse material, eu tiro ele da natureza para não danificar. A matéria-prima é As imagens mostram várias peças de artesanato em cima de uma mesa que foram feitas com materiais recicláveis. Aqui a gente tem A artesã segura uma peça de artesanato, mostra para o apresentador e fala sobre os materiais utilizados por ela. Quando termina a fita crepe, não tem aquele tubo? Então eu utilizei, empapelei com papel de saco de cimento
E essa madeirinha eu encontro no cerrado. E esses fiozinhos também são matéria reaproveitável. Aqui é uma poltroninha que agora, é da garrafa ela mostra PET, uma peça de artesanato no formato de uma pequena poltrona e fala dos materiais utilizados. Chitão, né? E dentro tem um enchimento, botão. E aí a gente vai criando, e isso aqui serve para carregar celular, serve para criança brincar, meninas ou meninos brincarem, colocar alfinete, tem 1001 utilidades. Além de tirar a garrafa da natureza, né? Quem trabalha com arte sabe, a criatividade não tem limites. A economia solidária As imagens mostram algumas peças de artesanato feitas com materiais reaproveitados em exposição no CEPES. A lógica é simples, todo mundo ganha, sem ninguém ganhar demais. Como que você enxerga o mundo hoje? Eu enxergo o mundo como acho que eu pensava, mas não sabia que essa prática existia, né? Então eu enxergo com uma outra forma de você vivenciar a prática. As imagens mostram os artesanatos que estão em exposição no CEPES. Tira um pouco essa visão do capitalismo e volta mesmo para a subsistência, vai me servir para o meu sustento. Eu não quero tudo para mim. As imagens mostram algumas bancas de uma feira em uma calçada. Imagens das bancas, das vendedoras e dos produtos que são vendidos ali. Ajuda a gente, né? Porque a gente fica no... Elizabeth Homem, artesã. Né? Ela está em uma barraca na feira. Arrumando um local para a gente expor nossos trabalhos, está dando ajuda a gente nesse sentido. Perto da Elizabeth, encontramos o Elmar. As imagens mostram o Elmar em uma banca na feira, onde ele vende alguns alimentos. Quilômetros, ida e volta para vender pequi, imagens mel, dos alimentos geleia, citados. Semente de coentro, rapadura e feijão de corda. Não é para vir aqui só para ganhar dinheiro, mas assim para Elmar Silva, vender, produtor rural. O produto é vender vida mesmo, saúde, porque é um alimento de qualidade mesmo. Elmar vende imagens longe do Elmar com mostrando os produtos que ele vende na feira. As vendas são boas. É assim mesmo, faz parte da economia solidária. Às vezes a gente chega no local que a gente está começando, igual aqui nós estamos dando início, a gente sabe que não vende muito, mas a gente vai insistindo, logo o pessoal vai conhecendo o produto, sabe que é um produto de qualidade, então eles vão começar a vir muitas mais vezes aqui comprar o produto nosso. A estrutura do negócio As imagens mostram as bancas da feira em uma calçada. A produção do Cerrado e Caatinga comercializada por uma central de cooperativas. Bob de Souza mostra As imagens mostram o apresentador no mercado central do Cerrado, um banner com a marca do mercado e alguns produtos que são vendidos lá. Está sendo aprimorada para encantar ainda mais o mercado. A pegada aqui é a união de cooperativas de produtores de 8 estados onde o bioma está presente. Tem de tudo um pouco. Óleo de castanha, as imagens de babaçu, mostram os produtos citados. Em embalagens de 1 litro. Licores, cervejas, doces, geleias, polpa de mangaba, cagaita, urucuia e tem ainda farinha de jatobá. O capim dourado também já foi aceito na França. O empreendimento As imagens mostram alguns artesanatos e alimentos que são vendidos no mercado. Dividir os lucros para que todos possam viver do trabalho local e do extrativismo. Essa caixinha, por exemplo, é feita de buriti. O apresentador segura uma caixa interna, feita com buriti e mostra para a câmera. Externa, tudo aqui é buriti, a palmeira buriti. Bob de Souza, Brasília, Distrito Federal. Pra gente é o Mike. Ele caminha até o Mike, que está ao lado de uma prateleira onde vários produtos estão em exposição. Há quanto tempo, Mike? Cara, são hoje quase 20 Mike anos Arruda, gestor de comunicação central do Cerrado. Com o povo do extrativismo. Isso mesmo, eu comecei com as quebradeiras de coco lá no Maranhão, meu primeiro trabalho com as cooperativas locais. As imagens mostram uma estante onde vários produtos estão em exposição. Com comercialização e também com prestação de serviços, né? Então os 2 CNPJs são habilitados para isso. Alguma coisa está indo para a Europa já? Então, já. A gente por exemplo, desde artesanato, como capim dourado, com alguns ateliês na França, e alguns produtos. As imagens mostram os produtos citados, artesanatos e alimentos. Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, a gente manda piqui para o Japão, para você ter uma noção, daqui piqui da central. Pro Japão? A gente e quem come piqui lá no Japão? Então, o japonês come piqui hoje? Não é bem o japonês, mas imagina, tem uma empresa que é parceira nossa, e ela chamou a gente para conversar e falou, olha, eu sou filha de japonês, nasci no Brasil, estou voltando para o Japão,
estou abrindo uma rede de lojas e quero levar piqui para o povo, né, brasileiro que está lá no Japão, que quando chega, olha o piqui e chora de saudade e tal. E a gente desenvolveu, foi 1 ano e meio de processo de passar na fiscalização sanitária do Ministério da Saúde do Japão, organizar tudo e conseguimos. As imagens mostram um banner da Central do Cerrado e uma cozinha onde produtos são preparados. A animação na tela ilustrando as informações citadas através do desenho de um mapa do Brasil. Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Minas Gerais. Cerca de 7.000 famílias sobrevivem nessa rede solidária. O trabalho é duro. As imagens mostram uma vasilha com alguns cocos de babaçu para obter a castanha. Preste atenção. Imagens do coco de babaçu aberto, mostrando a castanha dentro dela. Do coco inteiro. Uma mulher que quebra 10 quilos de coco por dia, de amêndoa por dia, tem que ter passado na mão dela ali pelo menos 100 quilos de coco, fruta no mínimo, né? Por falar em mulher que quebra coco de babaçu, as imagens mostram cocos de babaçu em algumas vasilhas. Dessa atividade centenária. O apresentador tem um coco de babaçu em uma mão e com a outra ele segura um pedaço de pau e bate no coco. Nada disso. Quem sabe? Essa moça ele vai até Ildete, entrega para ela o coco e o pedaço de pau. Então vamos lá. O babaçu é uma palmeira nativa. Tá. Ela nasce em vários estados do Brasil, mas ele é aproveitado principalmente no Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins. Você é do Maranhão? Eu sou do Maranhão, sou quebradeira de coco da região do Médio e Meia. O apresentador aponta para o coco e ela mostra como é o processo, onde o coco ficaria em cima de um machado que estaria com a lâmina para cima e ela bateria com um pedaço de pau em cima do coco. Depois de passar boa parte da vida quebrando coco, imagens da Ildete mostrando alguns produtos do mercado para o apresentador. Ela quer fazer pós-graduação na área ambiental para agregar valor e conhecimento aos produtos do Cerrado. Eu saí de lá da comunidade, mas eu não perdi o vínculo Ildete Souza, quebradeira de coco. Nem com a minha comunidade, sempre vou lá. E quando chega lá, como é que você é recebida lá? Ah, só alegria. É? Fica todo mundo feliz. Você sente saudade de quebrar um pouquinho lá? É? Eu falo que eu tenho orgulho de ser quebradeira de coco. Agora vem as castanhas comestíveis. As imagens mostram alguns tipos de castanhas comestíveis em cima de uma mesa. Está fazendo parte da merenda escolar. Hoje a gente está conseguindo. O apresentador segura uma vasilha com alguns tipos de castanhas. É castanha de caju da Caatinga, é baru do Cerrado, é castanha de piqui do Cerrado, é o licuri da Caatinga. E a gente está fornecendo hoje porções médias de mais ou menos 50 gramas por aluno. Então isso tem, assim, segundo a nutricionista da escola, isso é fundamental, porque é um alimento muito rico nutricionalmente, né? E eu tenho um professor Vicente, lá do IFB, que ele brinca e fala assim, nossa, a gente está servindo para merenda escolar. Imagens de uma vasilha com alguns tipos de castanhas comestíveis. Como é que a gente está conseguindo fazer isso? Que é o caso do baru. Belo projeto. Imagens do mercado da Central do Cerrado mostrando alguns produtos que são vendidos lá, como diversos tipos de alimentos e alguns artesanatos. Boa vontade não falta a essa gente. Todos esses produtos fazem parte da doutrina mundial conhecida por Slow Food. Comida lenta, saborosa, integral. Tudo natural e sem agrotóxicos. Imagens de uma horta mostrando uma mulher colhendo um alimento plantado lá. Surgiu de um lixão e transformou a vida de 14 famílias. Voltamos já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura, meio ambiente por inteiro. Imagens de um terreno onde tem algumas hortas, árvores e bananeiras. Nós estamos em São Sebastião, numa horta comunitária chamada Girassol. Bob de Souza, São Sebastião, Distrito Federal. Quem tem 10 o apresentador está na horta comunitária, ao lado de algumas bananeiras. Quem não tem nada também pode levar. O preço máximo aqui é R$2 o pé, qualquer pé. Tem de tudo. Hortaliças, as imagens mostram alguns pés de alface, banana, cachos de banana e uma bananeira e várias outras plantas. Tem de tudo um pouco. E tudo com muita saúde e 100% orgânico. Aí
vem a pergunta. Imagens de bananeiras, de outras árvores e algumas hortaliças. A primeira espécie a ser plantada nesse terreno. Tá ali, ó. As imagens mostram o angico, a maior árvore do local. Madeira de lei. Mas, atenção, imagens do apresentador caminhando ao lado da produtora rural Osana na horta comunitária. Há 14 anos. Começou de uma tragédia. Tragédia? Uma tragédia. A gente Osana teve do Nascimento, né? produtora rural. E ela está na horta comunitária, conversando com o apresentador. Tinha 2 lixões na porta de casa, né? E aí a comunidade se juntou, né? Seu Osmani, um morador, né, que ele foi embora, mas aí ele começou, né, a gente começou esse processo junto. A administração As imagens mostram o terreno da horta comunitária, a Osana e alguns alimentos que são cultivados na horta comunitária. Em comida de qualidade, enfiaram a mão na terra até formarem esse espaço totalmente verde. As imagens mostram os canteiros da horta comunitária. Os canteiros são limpos de maneira sustentável, nada de química para matar capim e os insetos. Os ajustes técnicos da produção foram feitos pelos engenheiros agrônomos da empresa de bananeiras rural, na horta comunitária, que atua no Brasil inteiro. Osana se lembra que a produção imagens da Osana colhendo algumas 2 hortaliças. canteiros de alface. A gente começou com a alface porque é uma produção bem rápida, né? 35, 40 dias já está pronto, né? E aí a gente juntou, na primeira colheita, juntou todo mundo, né? As imagens mostram uma notícia em um site relatando a experiência da horta comunitária. A Organização das Nações Unidas se encarregou da divulgação ao conceder um prêmio de sustentabilidade e inclusão social ao projeto. Imagens da horta comunitária mostrando hortaliças, bananeiras e outros alimentos plantados lá. Imagens da Osana trabalhando na horta comunitária. No entorno do lixão. Sem saber, eles já estavam praticando economia solidária. Depois da primeira colheita, a vida desses produtores nunca mais foi a mesma. Foi uma festa. As crianças colhendo, os adultos colhendo, as famílias. E aí foi daí que a gente viu que era realmente aquilo que a gente queria fazer. E quando alguém do grupo se muda do bairro, outro solidário entra no lugar. Anaísa, por imagens exemplo, da Anaísa na horta comunitária. 2 anos depois, em 2016. Ela trabalha como caixa de supermercado, mexe com dinheiro o dia todo. E também ajuda no manejo dos canteiros. Pergunto o que ela acha melhor, contar dinheiro no mercado ou mexer na terra. Com certeza é mexer com as verduras. Anaísa dos Reis, operadora de caixa. Porque eu com 43 anos eu tenho um problema de pressão desde os meus 38. Então eu consegui controlar a minha pressão, não tomo mais remédio de pressão depois que eu passei a participar da horta. E o que você come aí que te ajuda na pressão? Como, tem muito Oropronovis que eu como, tem a bertalha, né, o alface mesmo em si, que ele é um calmante, né? Alface, enfim, como tudo orgânico. Os orgânicos daqui já faz, né, toda a diferença. Imagens da Osana colhendo algumas hortaliças na horta comunitária. De sustentabilidade ambiental no Instituto Federal de Brasília e querem As imagens mostram hortaliças e árvores frutíferas na horta comunitária, além do apresentador caminhando ao lado da Osana na área. Pelo terreno. A caminhada é sensorial. Belo As imagens mostram as plantas, hortaliças e frutas citadas. Banana, alho poró, cebolinha e muito mais. Olha a salsinha, manjericão imagens das plantas e esse citadas. Poderoso almeirão, amargo e muito bom para salada. Caminhando com a Imagens Osana, do apresentador vemos também caminhando algumas com a plantas Osana na alimentares horta comunitária. não convencionais, também conhecidas por punks. Conhece essa folha larga? As imagens mostram uma grande folha verde da taioba. Taioba acertou em cheio. A planta dá para comer refogada como couve. Imagens da Osana e do apresentador caminhando passeio, pela horta comunitária. Ela vai até uma bananeira e com um facão corta um cacho de bananas. Temos banana Imagens do apresentador e da Osana comendo bananas que eles acabaram de colher. Espero que outras, né, venham a crescer, tanto quanto a horta Girassol. Né? Imagens do apresentador cortando um pedaço de um galho de uma árvore com um facão. É difícil. Esse trabalho aqui é um trabalho que tem que ser feito. Ele aponta para um local onde está sendo feito um processo de compostagem. O galho, pela dificuldade, ele vai ser colocado nesta máquina. Ele mostra uma trituradeira aqui, por onde um galho será passado. Para virar aquele pó ali. Agora imagine, como esse daqui,
a 1 tonelada. Ele mostra um monte com vários galhos que serão passados na trituradeira. Vai virar uma compostagem. Em cerca de 90 dias, mais ou menos, é adubo totalmente orgânico. Adivinha para onde que vai? Diretamente para a horta. As imagens mostram várias plantas e frutas cultivadas na horta comunitária. Como os frutos que a terra dá. As imagens mostram uma criação de galinha, ovos e plantas, vários artesanatos em exposição, algumas bancas em uma feira, onde feirantes estão trabalhando, e a Osana colhendo hortaliças na horta comunitária. @stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima! Vinheta de encerramento. Produção Paula Lobão. Reportagem Bob de Souza, Leonardo Ferreira. Edição de texto Bob de Souza. Cinegrafia Lúcio Ribeiro, Paulo Dutra. Assistência técnica Josenildo Júnior Juvenal Alves. Edição de pós-produção Paulo Mendonça, Rafael Pinheiro. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Tatiana Coclar. Coordenação de TV e Rádio Rimac Souto. Supervisão Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça.